Fala empreendedor, intraempreendedor de sucesso. Aqui é o William Santos, executivo da CDL de São João Batista. Estamos iniciando aqui o CDL Talks, uma iniciativa que a CDL já tem há muito tempo, né, na sua programação, e esse ano de 2022 a gente está dando start com um convidado super especial. Do meu lado aqui, senhor José Valderico, ele que é o nosso mentor aqui na área institucional da entidade, na parte de publicidade, e ele vai falar um pouquinho aí conosco também. Está presente o nosso palestrante aqui, que está em São João Batista, convidado especial da CDL para fazer parte desse primeiro programa, Cláudio Luvisotti. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado. Opa. E vamos iniciar aqui o CDL Talks, que ele é um projeto, né, um programa de podcast que a gente vai realizar, primeiramente quinzenal. A cada 15 dias a gente vai estar realizando, então, esse podcast aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre conhecimento, iniciativas, empreendedorismo, inspiração, né, superação, criatividade e inovação dos negócios, né, onde a gente vai ter temas abordados aqui como a história de vida dos empresários locais, a superação que cada um teve para poder ter hoje os seus negócios, né? Vamos falar sobre temas como recursos humanos, comunicação, publicidade e marketing. Vamos falar os primeiros passos para se ter um negócio, os desafios que isso traz, né? Vamos falar de empresas que sofreram muito na pandemia, né? E o público-alvo desse CDL Talk são os nossos associados aí da CDL de São João Batista, né? Empresários locais também que serão convidados, empreendedores e também funcionários do comércio, do serviço, da indústria, e também palestrantes e pessoas especiais como o Cláudio, que está aqui com a gente. Cláudio, dá boas-vindas aí a todos os nossos internautas aí e também os nossos YouTubes aí. Vocês que nos acompanham, um privilégio, mas também um desafio estar nesse momento tão importante de São João Batista, levando o bom conhecimento, a boa informação àqueles que têm o apetite de crescimento, de empreendedorismo e também aí o compromisso com a sociedade, porque quando você prospera, tudo à sua volta prospera. Então, está aí o privilégio de estar com vocês e também o desafio de poder somar agora as suas expectativas e também o seu background, toda essa condição positiva de crescimento. Que honra, William, que honra, José. Tenho certeza aí que a gente tem bastante assunto para falar. Dá tuas boas-vindas aí, Zé. Oi, gente, tudo bem? Sou o Zé Valderico, sou publicitário e estou aqui com o William, recebendo agora aqui o Cláudio para esse primeiro bate-papo. Espero que vocês gostem e que nos acompanhem quinzenalmente. Valeu! E vamos para a primeira pergunta, senhor José Cláudio Luvisotti. Estou preocupado, hein? Primeira pergunta, a gente sempre quer saber a origem, né? Onde nasceu Cláudio Luvisotti, né? Cidade, a sua infância, o que te marcou na infância, e aí fica à sua disposição. Bom, então vamos lá, né? Se for passar a capivara do palestrante já direto aqui, é José Cláudio Luvisotti. Nascido 9 de abril de 1980, na cidade de Leme, São Paulo, interior do estado de São Paulo, ponto de referência Campinas, perto de Ribeirão Preto, então é bem interior mesmo. Filho da dona Fátima, do seu Cláudio, neto materno de dona Dalva e senhor daí paterno, como chama meu avô mesmo? Poxa, você é o Manuel. Vamos buscar aqui, né? E do outro lado, né, paterno, o seu Zé e dona Yolanda. Pai do Zé Pedro, casado Caju, e estamos aqui em São João Batista. Esse seria a pessoa física, né, do palestrante. Agora, o que fez com que o palestrante chegasse, né, ao ponto de estar nessa mesa foram decisões, foram estudos e preparação. E talvez um desejo de estar aqui, mesmo antes de saber que eu estaria aqui. Então, eu acho que a ideia é você conseguir acreditar em coisas ainda que os seus olhos não viram. A sua alma tem saudade de coisas que você ainda não viu. Então, comece a querer. Bom, já temos algo em comum já, Cláudio. Não é o nome, mas é
o mês de aniversário. Eu também sou de abril, mas eu sou lá do dia 30 de abril. Eu já sou taurino, né? Sim. Só virado, né, em Guampa. Mas isso aí, ainda bem que eu não nasci no interior de São Paulo, né? Onde lá, festa do boiadeiro e... Mas você nasceu onde? Eu nasci em Lages, na Serra Catarinense. Bom, então pela conjuntura você tem ascendente em peixes e com certeza Netuno era o seu regente no dia, então nós temos algo em comum. Show de bola. E tu, Zé, nasceu em que mês? Nasci 1º de maio, sou taurino também, mas não entendo nada de ascendente, descendente. Também, mas estamos aqui. Nascesse no dia do trabalhador? Exatamente, feriado todo ano. Ah, bem que não nascesse, né, igual eu, né? Malandro, no dia 30 de abril. Eu não quis saber de ser trabalhador, né, no dia 1º. Dia 1º é feriado. Minha mãe não quis que eu nascesse no feriado, né? Mas, Cláudio, o que levou, né, o Cláudio na sua crescente, né, vida profissional a ser palestrante? William, o que é interessante é assim, né? Todo bom papo ele começa com uma conversa mole. Para pensar. Ou seja, é difícil você chegar numa pessoa e falar, fala o que você quer da vida, ou fala o que você quer comprar, fala o que você quer fazer. Isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa maravilhosa que a gente faz no dia a dia, que é poder sentir os lados. E eu adoro isso daí, porque falar da vida é uma coisa muito íntima, é uma caixa que se abre e é interessante isso, você fala da sua vida para as pessoas que você confia, você fala da sua vida para as pessoas que você ama. E, inclusive tem pessoas que amam, mas ainda não conhecem a vida das pessoas. Então olha que coisa fantástica que nós estamos levando a todos aqui, que é a nossa intimidade, a possibilidade da pessoa poder viver um pouco do nosso dia a dia. E quando se fala, por exemplo, de um palestrante, que aos olhos de muitas pessoas pode ser um trabalho até glamuroso, porque sai daquele status quo comum de você ter um local fixo para você trabalhar, ainda mais quando você tem uma capilaridade de poder trabalhar o Brasil e fora do Brasil, né? Por exemplo, eu estou aqui com vocês tomando um café em Santa Catarina, amanhã, né, estarei, por exemplo, jantando em Porto Alegre, mas eu não sou de Porto Alegre, então eu estou no Rio de Janeiro. Então, aos olhos do mundo, parece que existe um certo glamour nesse workaholic que trabalha e viaja, né? Principalmente na questão de poder compartilhar o conhecimento. Então, a gente começa a ver que a figura do professor, e é interessante isso porque o professor é um dos P's que influencia a vida de uma pessoa, então o palestrante começa com P também, então a gente faz essa associação, é algo que desperta como surge isso. Porque se existe uma dualidade hoje, é o seguinte, ou você trabalha em algo que você gosta, ou você procura ganhar dinheiro. E é interessante que às vezes é difícil você falar que você trabalha em algo que você gosta e que você ganha dinheiro com isso. E aí quando você de repente vê alguém feliz fazendo o que está fazendo, dando uma mensagem que aparentemente existe uma boa remuneração por trás disso, gera-se uma curiosidade, né? Mas é bacana essa curiosidade porque tudo se trata de como você constrói as coisas. E a base da construção, primeiro, é o conhecimento. Por exemplo, entrando agora na minha vida íntima, eu sou um menino que veio da roça. Você que me acompanha aqui, se você olhar bem na minha mão, você vai ver alguns calos. Deus me deu prosperidade, Deus me deu dinheiro, né? Gastei quase uma Hilux para ficar desse jeito, você vê que não deu muito certo, mas um calo da minha mão eu não consegui tirar. E por quê? Porque isso é herança, ou seja, eu como era um menino de roça, trabalhava na roça, e você sabe, trabalho de roça é trabalho pesado, né? E a primeira coisa que eu fiz é tentar sair da roça, né? Então, como que começa tudo isso? Primeiro, eu com 8 anos plantava tomate com meu pai. Eu achava um sacrifício muito grande plantar tomate, porque se existe alguém que está me ouvindo aqui, de família de agricultores, sabe que é uma montanha-russa. Eu lembro que no auge, meu pai feliz da vida, olha, esse ano eu comprei um Del Rey, eu comprei uma F4000, 14 vacas e 32 porcos. No outro ano, ele falou, tive que vender F4000, vendia o Del Rey, acabaram com os porcos, acabaram com as vacas, ou seja, parecia uma praga bíblica, né? Ou seja, um ano de prosperidade e 7 de derrota.
E essa montanha-russa, né, motivava, no caso, você buscar coisas novas. E ali, quando você começa a entender que o conhecimento é seu amigo, começa a ser a possibilidade da sua prosperidade. Então, por exemplo, tomate. Você plantava o tomate, esperava 4 meses, o tomate aparecia, e aí você colhia o tomate. Se você tinha um bom preço, você não tinha o tomate. Se você tinha o tomate, o preço não era legal. Então já entrava numa desgraça essa possibilidade de você ser próspero plantando, né? Aí eu falei, não, a prosperidade eu acho que está nas vacas. E por quê? Porque tomate você tem que plantar, você tem que esperar 4 meses para ele produzir. Agora a vaca não, a vaca ela come de manhã, você solta o bezerro, à tarde ela dá o leite. Você quer negócio mais próspero do que vacas? Vacas é a prosperidade em vida. O payback da vaca é muito menor do que uma plantação, né? E era o que aconteceu. Aprendi a lidar com vacas. E é interessante quando você aprende a lidar com vacas, porque quando eu aprendi a lidar com vacas, eu não esqueci de plantar tomate. Então você começa a perceber que o conhecimento aí é um aditivo. Por quê? Porque além de eu saber plantar tomate, eu sabia lidar com vacas. Só que como as vacas davam um leite que eu não conseguia vender todo o leite, eu tive que aprender também a fazer queijos. E olha como o conhecimento é um fator aditivo. Eu que só sabia plantar tomates, tinha aprendido a lidar com vacas, sabia além de plantar tomates, sabia lidar com vacas e agora sabia fazer queijos. Então, num período de 4 meses, eu tinha aprendido coisas que se eu não tivesse mobilizado a aprender, eu não teria aprendido. E o que é mais interessante é que o queijo na geladeira não tem validade nenhuma, ele precisava ser vendido. Fui para a feira. E aí, num período de 5 meses, além de eu saber plantar tomate, lidar com vacas, fazer queijo, eu sabia também vender queijos. E quando você aprende a vender queijos, você percebe que dá para você também vender aqueles tomates. Você começa a perceber que você consegue vender mais coisas que estavam ali na propriedade. Quando você domina o ato da habilidade da venda, os seus vizinhos que não sabem querem que você venda as coisas para eles. Então, num período praticamente de 1 ano, eu virei a minha vida, isso antes dos 15 anos de idade, né, com uma possibilidade fantástica. Por quê? Porque com 16 eu ia fazer faculdade, já estava tudo pronto, entrei muito cedo, mas não porque era inteligente, porque na roça tinha escola lá do primeiro ano, minha mãe me coloca com 3 anos de idade, deixa uma criança 4 anos no primeiro ano da escola para ver se não aprende a ler, o professor não aguentava mais eu para frente, passou eu para o segundo adiantado, então foi por isso que eu entrei na faculdade com 16. E aí eu tive que ficar na cidade, e para ficar na cidade eu tive que arrumar uma forma de trabalhar. E eu sempre gostei de estudar muito, então eu era o único professor sem licenciatura que dava aula em cursinho de matemática, de química, de história, né? Porque o pessoal gostava do meu jeito de ensinar. E aí que foi a parte interessante, porque eu, ali, sabendo agora da aula, eu não só sabia dar aula, como sabia plantar tomate, cuidar de vaca, fazer queijo, vender o queijo, vender as coisas do queijo. E também daí comecei a aprender coisas de vender o meu conhecimento. E olha que interessante. Isso daí foi muito próspero até 98, quando eu tive um traumatismo craniano, o médico chegou e falou, olha, você gosta de falar, você vai tomar um medicamento aqui que vai atrasar a sua fala, é Gardenal e Tegretol. Não sei se você vai perceber alguma sequela aí, né? Mas isso vai atrasar a sua fala, vai atrasar um pouco o seu raciocínio, que é para não dar convulsão em você, eu aconselho você treinar a sua memória. Aí foi interessante, aí eu aprendi treinar a minha memória, que além de aprender a memória, você já aprendeu, sabia plantar tomate, ter vaca, queijo, ou seja, toda essa sequência que você está construindo no seu cérebro é cadeia de aprendizado. E quando eu aprendi como trabalhar melhor a minha memória, eu comecei a ajudar as pessoas como aprender melhor e mais rápido, de uma forma mais didática. E aí o negócio foi crescendo, as minhas audiências foram cada vez maiores. Em 2005 eu entro no livro dos recordes como brasileiro da melhor memória do Brasil, e aí eu bati mais 7 anos seguidos esses recordes. Stan Lee, que é o criador de super-heróis, né, da Marvel, que você deve conhecer aí, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, vários aí, ele tinha um programa chamado Super-Humanos Stan Lee, e ele achou no Brasil um cara que sabia memorizar as coisas, né, e fez uma matéria comigo. O mundo explodiu, muitos contatos, muitas palestras, só que aí o que aconteceu? O mundo corporativo viu a importância de você economizar nos processos de aprendizagem. Ou seja, é muito caro o esquecimento dentro de empresas hoje, é muito caro o fato de um funcionário que não aprende, alguém que a falta de atenção é algo muito caro hoje. Ou seja, é absurdo isso. Ô Cláudio, na sua fala, eu acredito que a mudança de mindset que te fez chegar até aqui foi o conhecimento? Acho que foi o primeiro, né? É porque assim, o conhecimento ele traz luz aonde tem escuridão. A ignorância é pura escuridão.
né? A partir do momento que você acende uma luz, você vê uma possibilidade. E essa possibilidade, por exemplo, o mundo corporativo me enxerga e fala o seguinte: olha, queremos você aqui. E aí começa a trabalhar liderança, começa a trabalhar processo, começa a trabalhar qualidade, e aí eu entro em vendas, que aí é uma coisa que eu amo muito. Por quê? Porque foi um dos meus primeiros conhecimentos. E estamos falando hoje, né, de vendas, mas não venda no aspecto de você vender um produto, não, vender você. De você valorizar você mesmo, de você ser uma folha em branco que vai aceitar o valor que você quiser colocar. A única etiqueta de preço válida é aquela que a gente coloca em nós mesmos. Se você se avaliar pelo menor preço, o mundo vai concordar. Agora, se você se avaliar pelo seu melhor valor, o mundo também vai concordar com o seu valor. A questão é o seguinte: o que você entrega para poder configurar esse valor que você colocou. E então a ideia de todo esse trabalho e que a gente está trazendo, né, para São João Batista é favorecer a identidade de valor de cada pessoa dentro desse processo, para mostrar que você pode sair do ponto zero a qualquer ponto com esse desejo. E o interessante na tua fala, que eu acho assim, bem perspicaz, é que, como você comentou, né, seu pai tinha uma fazenda ali, plantava tomate, o tomate veio para a vaca, queijo, leite, derivados ali, você vendia, mas eu vejo que tu teve uma clareza, de assim, você poderia muito bem dizer assim, não, eu vou tocar o negócio do meu pai, mas você partiu para algo incerto, que era se mudar daquela tua cidade interior para uma cidade com 16 anos, para começar uma faculdade, para romper com aquele teu porto seguro, para poder começar algo completamente novo. Eu vejo uma clareza muito grande nos teus objetivos, né? Eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso também, né? Sobre você ter objetivos bem claros, né, naquilo que você quer executar para a sua vida, né? Claro. Primeiro é o seguinte: nós não somos uma árvore. Uma árvore, se ela quiser mudar de lugar, ela vai ter que pagar com a vida. Ou alguém com alguma perspicácia muito, muito grande, uma habilidade muito grande, e ter uma sorte também muito grande de alguém tirar ali ela e ir para algum outro jardim, mas já não vai ser a identidade dela. O que acontece é que, sim, a coisa mais triste que existe hoje, né, são pessoas que não ousam o novo em função de perder algo que elas não têm. Ou seja, a insegurança. Existe aqui a alegoria do mito da caverna do Platão, né, de Platão, que a gente pode imaginar que a pessoa prefere a escuridão do que a luz, porque a luz é um incerto, você não sabe, mas a questão é bem clara. Ou seja, pensar com precisão é você alimentar o pensamento com as suas atitudes. O que seria pensar com precisão? Se você é certo do que você quer, você tem que falar das coisas que você quer, você tem que fazer coisas que você quer. A maior parte das pessoas não sabem pensar com precisão. E o que é pensar com precisão? Eu penso algo, eu falo algo e faço algo. E esse algo tem tudo correlacionado àquilo que eu penso. Está coeso. Exatamente. Então, se eu penso, falo e ajo na mesma frequência, na mesma sintonia, eu tenho concentração. Se, por exemplo, essas luzes que estão aqui, elas estão dispersas. Agora, se eles concentrarem a luz em algum de nós aqui, nós vamos passar muito calor. E por quê? Porque o foco dessa luz aqui, ele tem a incidência de uma lente. Ou seja, a luz do sol, ela pode bater numa tábua de madeira, vamos colocar aqui, durante 100 anos e não acontecer nada. Agora, se você pegar uma lupa, uma lente, e você concentrar os raios do Sol em um pequeno espaço, que talvez ele seria distribuído aí em 2 metros quadrados, você faz uma fogueira. Sim. Então, perceba, a energia está disponível. Agora, o que você concentra é o que vai fazer esse potencial. A maioria das pessoas pensa uma coisa, pode até falar dessas coisas, mas faz coisas que não tem nada a ver. E a grande maioria agora pensa uma coisa, fala outra coisa e faz o que não tem nada a ver. Disperso. Na década de 70, existe um estudo, quem defende muito esse estudo é um coach americano, que é o Brian Tracy, e ele fala que 2 horas por dia assistindo a televisão seria possível de emburrecer qualquer gênio. Na década de 70, uma pessoa que passasse 2 horas assistindo televisão seria capaz de perder competitividade de mercado e ser alienada pelo fato de 2 horas estar dedicada numa tela. Se na década de 70 tinha essa perspectiva, onde até ainda o boom da Revolução Industrial, a era do conhecimento, a era da informação que chegou, né? E então significava que a pessoa trabalhava
ela saía mais cedo do trabalho, chegava em casa às 6 horas da tarde, por exemplo, tomava um banho e das 8 às 10 ela assistia a televisão, ela seria alienada, ela seria emburrecida, né? E por quê? Porque ela estaria programada a receber informação daquilo que as pessoas prepararam para ela. Isso substituiu o jornal, substituiu o livro, né? A televisão substituiu aquele exercício intelectual individual, silencioso que existia, para você pegar alguma coisa pronta. Agora você imagina hoje, se você pegar o seu smartphone e fizer uma leitura de quanto tempo você está se dedicando, talvez passa das 7 horas. Na média. Eu conheço filhos de amigos que, somando TikTok, WhatsApp, Instagram e redes sociais afora, passam das 13 horas. Hoje o meu tá dando 3 horas e 42 minutos só de WhatsApp. Hoje é uma das redes que eu mais utilizo e que me consome maior tempo. Chega a ter dias que são mais de 9 horas, 10 horas no WhatsApp. Hoje o WhatsApp, lógico, também é uma ferramenta de trabalho. Eu tomo muitas decisões no WhatsApp, ainda mais quando a gente fala de publicidade e marketing, né? Vem tudo praticamente hoje para você tomar decisões no WhatsApp. Mas redes sociais aí começam a encurtar, né? E realmente, hoje, por exemplo, Facebook está 11 minutos e Instagram 52 minutos. O que é interessante não é o tamanho da incidência de horas, né, que está te prejudicando, é o conteúdo que você está buscando. O conhecimento que você está... Porque é aquela coisa, ou seja, nunca se leu tanto como nós lemos hoje, mas nunca se leu timeline, nunca se leu tanto stories, nunca se leu tanto algo que é flash. Uma prova disso é que você vê uma postagem hoje no Stories, você pode ver ela daqui 30 minutos, parece que você não viu. Ou seja, a memória também entrou no Stories. Ou seja, você não está prestando mais atenção como primeiro. Ou seja, o cérebro está bombardeado de informações. Agora cabe a você decidir o que você vai estar guardando no seu cérebro. Isso é essencial. Essa linha, a CDL vem nos últimos anos, né, trabalhando muito essa questão do conhecimento. A gente vem investindo muito nos nossos associados e automaticamente seus colaboradores, né? E desde 2018 a gente reinovou essa parte de treinamentos e capacitações, né? A gente começou a trazer conteúdos de nível nacional, né? A gente já trouxe outros palestrantes já de renome nacional e até internacional, assim como hoje, né? Tu estás aqui presente exatamente por quê? Porque além de a gente entender que a gente precisa fazer investimento no nosso associado para que ele possa, né, automaticamente fazer um crescimento dentro do seu negócio através do conhecimento, nós precisávamos investir também em nós lá internamente, né? Então essa diretoria, ela entendeu que era importantíssimo investir também na sua equipe que está ali, né, trabalhando para as empresas associadas. Então, a gente tem como meta sempre estar participando de congressos, de seminários, né? Então, um exemplo de onde eu conheci Cláudio Luvisotti foi através do congresso de vendas que tem em Florianópolis, da KLA, né? Então, até percebi, essa semana recebi aqui um e-mail onde tu vai estar presente, se eu não me engano, no mês que vem, né? Isso. Então, a gente tem esse propósito, né, de poder trazer o conhecimento mais perto do nosso associado. E também a questão da inovação. E aí, quando a gente fala de inovação, não está somente ligado à tecnologia. E a gente sabe que as empresas tiveram que inovar os seus processos. A gente sabe muito bem que as pessoas também tiveram que inovar, né, os seus processos diários, tanto na rotina de trabalho como na rotina em casa, devido à pandemia, ao Covid-19. E a gente sabe muito bem também que o setor de palestras e eventos foi também um dos setores mais afetados. Como foi isso lá para Cláudio Luvisotti, pelo CNPJ e pessoa física, e o que você criou de inovação lá na tua empresa e, né, nos teus negócios? O que a gente pode falar é que a pandemia ela foi o maior curso de informática que a humanidade pôde fazer. Por quê? Porque foram 2 anos imersos num programa que você aprendeu a ser, né, um videomaker, você aprendeu a ser blogueiro, você aprendeu a fazer conferências, coisas que a gente levaria talvez uns 10 anos para evoluir, em 2 anos foram absurdamente acessíveis, tecnologias cada vez mais acessíveis e uma humanidade muito mais conectada.
Eu vejo, por exemplo, o caso de uma mulher da minha rua lá, com 73 anos de idade, até antes da pandemia não sabia sequer, eu acho, ler e escrever. Hoje já tem até perfil no Tinder e está feliz aí falando que está dando match toda semana, né? Então você imagina o que a gente está vivendo, né? Ou seja, você ter a disponibilidade do que antes era um mundo geek, um mundo nerd, a um uso totalmente popular. Então, o bônus diante desses ônus que nós tivemos, primeiro foi uma democratização dos meios de comunicação, um olhar para a importância da digitalização e algo muito importante nesse sentido, que é uma adaptação da gente. Tudo é uma informação. Ou seja, o dinheiro ficou mais fácil de você acessar, você já não precisa mais ir no banco, ou seja, tudo ficou muito mais líquido do que nós tínhamos antes. Como empresa, né, eu falo que normalmente, não só no caso da empresa todo como palestra, só que eu gosto de comparar a pandemia como uma festa de sítio. Aqui vocês falam festa de galpão, né? Imagina então, o que seria uma festa de sítio? Eu sou um menino de roça, eu posso falar disso. Você chega numa quermesse, numa roça. Então você imagina, por exemplo, que você entrou na festa, a primeira coisa que você toma é um soco na boca do estômago. Você não sabe quem te deu, mas você tomou. Não é o caso de vocês, mas isso aí eu já participei disso. Pela minha cara, você já dá para perceber que eu fui um briguento de quermesse quando criança. Mas quem já tomou um soco sabe que atrás de um soco sempre vem outra coisa pior. Quando você toma um soco na boca do estômago, a primeira coisa que o seu corpo reage é você cair na posição fetal. Como se você já tomou um soco, o que você faz? Você protege a cabeça, porque atrás de um soco vem um pontapé. Como o pontapé não veio, mas você tomou o soco, você levanta. Ali naquele momento você tem 3 decisões na festa. Você procurar quem te agrediu, que normalmente você vai arrumar briga com quem não te agrediu. Então você vai ser valentão, você vai sair. O segundo é sair embora, porque você ficou com medo. E o terceiro, vou curtir, vou ver o que dá e vou ficar esperto para não tomar outro. Dependendo da posição que você estava na sua empresa, dependendo do momento da sua empresa, você vai tomar uma dessas 3 decisões. No meu segmento, eu fiquei no mercado. Ou seja, vamos ver como que vai ser isso. Porque você tem uma empresa capitalizada, você está preparado para os dias difíceis, e é o seguinte, poxa, tudo se reinventa, nada é fim. Tudo é um meio. Aqueles que viram o fim acabou ali. Sendo o meio, vamos entender o que é o mercado, o que os clientes estão precisando. E foi uma coisa louca, porque você abriu uma geladeira, saiu uma live de dentro. Era incrível. Os colegas meus, vamos fazer collab, vamos fazer live. Eu falei, meu amigo, eu já não fazia, vou fazer agora por quê? E ainda eu coloquei a resistência. Eu falei, pera, eles me pagam para fazer. Eu não tenho sentido eu fazer de graça. Porque eu sou contra do de graça. Tudo aquilo que vem de graça vale tanto quanto se recebe, nada. E é difícil as pessoas perceberem valor no gratuito. Difícil. Muito difícil. E aí eu falei, não vou fazer live, não. Não vou fazer live. A gente já fez algum treinamento gratuito e a adesão sempre foi muito baixa e principalmente depois na efetividade, Tipo, tinha 30 confirmado e é só 5, 6 porque era gratuito. Exato. Hoje a gente não faz mais nada se não tiver algum valor, nem que seja simbólico, que a gente possa fazer alguma ação social com aquele valor, mas a gente faz o associado hoje entender que é importante ele fazer o investimento nele primeiro. Para poder aí sim ele ir lá e ele extrair o máximo possível daquela comunicação, aquilo que o professor, facilitador, palestrante está entregando, para ele poder botar em prática aquele valor que ele fez de investimento lá no negócio dele, para ele poder depois ir lá e tirar esse retorno novamente no negócio dele. Então, esse é um fato. Importante isso. Não existe nada grátis. Para pensar, não existe nada grátis. Mesmo se você não pagou, você está pagando com o seu tempo, você está pagando com a sua atenção, você está pagando com uma parte da sua vida algo que você está tendo acesso. Imagina, por exemplo, se você fizer um rateio de quanto vale a sua hora, aquele momento você está gratuito, você está abrindo mão de outra coisa para poder fazer. E o que aconteceu com a internet, o acesso remoto, o próprio home office, a pessoa perdeu um pouquinho da noção do quanto ela custava. E aí ela entrou no vício do gratuito. Qualquer coisa que é gratuito, eu estou inscrito. Qualquer coisa que estou gratuito, estou inscrito. Até o ponto de a pessoa começar a perder coisas que realmente valiam a pena pelo fato dela ficar refém do gratuito.
E quando a pessoa fica refém do gratuito, ela não tem um encontro consigo mesma, ela não tem como se cobrar, de entregar, de render. E por quê? Porque eu não paguei nada, se não virar nada também está tudo em ordem. Então o que acontece? Isso daí foi gerado uma cultura nesse sentido. E essa cultura ela começou sendo quebrada a partir do momento que você começa a entender que informação é gratuita, mas conhecimento tem o seu valor. E quando você começa a classificar o conhecimento com o valor que você deseja, você começa a ter um norte, você começa a ter clientes que estão dispostos a buscar o seu conhecimento. Então, é interessante isso. No mercado de palestras, por exemplo, os 6 primeiros meses, eu tive que conquistar o meu filho, porque ele olhava para minha esposa e falava, quem que é esse homem dentro de casa? Né? Ou seja, não ficava, só viajava, né? Então, foi um momento de curtir, mas depois você começa a entender o seguinte, olha, vão ter que trabalhar, vão ter que se mexer, e a descoberta do mercado digital, né, não foi nova, ela já existia. O que aconteceu foi uma aceleração. Então não tem esse negócio hoje, você está online ou você está offline. Não, você está online. E o que é online? Você não precisa estar numa plataforma, num marketplace para você estar online. Você tem o WhatsApp? Tem. Tira umas fotos dos seus produtos, manda para os seus contatos, você está online. O WhatsApp manda dinheiro, você não precisa de site. Você tem o Instagram? Todo mundo tem o Instagram. Arruma um jeito no Instagram de você fazer o seu fluxo, fazer o seu cliente, fazer a sua venda. O que acontece é que as pessoas, às vezes, ficam à mercê da necessidade de altas tecnologias. Que muitas das vezes não consegue nem utilizá-las. Né? Exato. Ou seja, se a gente quisesse fazer o que a gente está fazendo aqui simplesmente com um telefone ligado, a gente conseguiria. Não teria esse charme, essa qualidade. Eu estou vendo aqui câmeras aqui, que se juntar essas câmeras aqui, dão quase uma Evoque nova de preço, quase de valor, né? Fora os microfones, fora tudo isso. Se tiver que pagar a simpatia do time que está aqui atrás ainda, já aí você tem que doar um rim quase para poder pagar tudo isso. Agora, você imagina o seguinte, se fosse para fazer alguma coisa, um telefone a gente faria. Não com essa qualidade, mas faria. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa deixa de fazer algo pelo fato de achar que não tem as condições necessárias. E, na verdade, se você ficar esperando as condições necessárias para você começar algo, você não começa nada. E é interessante isso também. Se você também tiver medo de ter o momento ideal para começar a fazer algo, o momento ideal não chega. E aí a gente vê pessoas com altíssimo potencial, mas frustradas ao mesmo nível, proporção ao que tem de capacidade, por não ter começado, por não ter feito, por não ter ousado. A pandemia foi exemplo disso, ou seja, o boom do mercado digital favoreceu aqueles que fizeram. Aqueles que fizeram, se de fazer a mesma receita que fizeram há 2 anos atrás, hoje já não dá mais certo. Não dá mais, né? Mas por quê? Porque é o time, o momento, e é isso, é um momento, é um time. É aquela velha ditado, né? O cavalo branco passa encilhado uma única vez, né? Então, boa essa daí. E espero que esse cavalo da Covid só passe dessa vez, né? Porque realmente foi um trauma muito grande, principalmente para nós, à frente de uma entidade de classe, né? Que representa principalmente o varejo, que teve aqui em Santa Catarina, né? O desligamento da noite para o dia, né? E a gente teve que articular muito forte a nível estadual e depois municipal também, para manter o mínimo possível aí naqueles dias terrenos de março de 2020, para que os negócios pudessem hoje estar, né, abertos ainda, né? Muitos conseguiram até crescer. A gente fez algumas lives também aqui para os nossos associados gratuitamente, né? Mas mais por dica e orientação, né? Aonde buscar programas, né, para diminuir o impacto no caixa do negócio, o que fazer para ele evitar, né, um problema de capital de giro, né, onde buscar esse capital de giro, então mais é de orientação, né, e isso com certeza ajudou muitos negócios e a gente percebe que a importância também de entidades de classe que possam estar representando, né, os empresários locais. Muito é isso bom. Aí. Cláudio, o Zé, tens alguma coisa aí para perguntar para o Cláudio? Tenho sim. Vou deixar aqui, eu fico falando 1000 perguntas aqui, tá muito interessante. Mas eu queria entender, Cláudio, eu acho que é muito importante a gente trazer essa base, que é por que palestrar com vendas? Por que a venda? Né? Porque, tipo assim, você pode trabalhar a palestra de várias formas, né? Palestras motivacionais, palestras para instituições, terceiro setor, ONGs, mas eu vejo que teu foco foi vendas. Talvez eu esteja arriscando aqui um pouco da tua origem, de pequeno ali com o pai, na roça, tudo. Foi para a faculdade com novo, 16 anos, curso de memorização, ganhou campeonatos.
e tu descambou na venda, palestrar vendas. E eu queria entender o que te motivou a venda, tipo assim, o que te trouxe para essa área especificamente? Interessante sua pergunta, José, porque, primeiro o seguinte, imagina que uma pessoa ela não tem oportunidade nenhuma na vida, ela não conseguiu estudar, ela não teve o privilégio, de repente, de ter uma herança, ela mora em lugares, vamos imaginar que não tem tanta oportunidade. Se essa pessoa quiser sucesso na vida, o que ela vai ter que fazer de cara se ela não tem nada? Eu acho que, tipo, a primeira coisa é que se movimentar, né? Eu acho que o teu exemplo foi muito interessante, como você falou, né? 8 anos, você viu aquela montanha-russa de um ano tem carro, outro ano não tem carro, um ano tem 30 vacas, no outro ano não tem nenhuma. Meu pai passou um pouco por isso com meu avô também, de um ano 3 carros, outro ano vende os 3 como uma bicicleta, um ano tem muito, no outro ano não tem nada. Mas, por exemplo, no meu caso, meu pai não quis ir para a área de vendas, não quis se envolver com isso, ele queria uma estabilidade. E eu vejo que tu foi para uma faculdade, não quis assumir aquele negócio da família, talvez por N motivos, mas no fim, tu foi para a área de vendas. Não vendendo mais tomate, mas vendendo algo muito maior, que é o teu conhecimento, para que outras pessoas saibam vender melhor. Então, a minha pergunta é nesse sentido, tipo, o que te motivou? Tipo assim, cara, eu vou trabalhar com vendas, eu vou auxiliar, eu vou ensinar, eu vou treinar pessoas. Porque o que eu vejo muito aqui no Brasil, não sei, eu conheço poucos estados, mas é que existe uma dificuldade em valorizar a venda, né? A venda, ela tá muito marginalizada, tipo, poxa, não tenho por onde começar, vou vender. Não tenho nenhuma aptidão, vou trabalhar com vendas, mas para trabalhar com vendas existe uma aptidão. Existe pelo menos um mínimo de interesse de você querer aprender sobre o teu produto para poder passar melhor para o teu consumidor. E eu queria entender de ti como surgiu isso e como trabalha isso. Zé, esse jogo nosso retórico, né, nós vamos ter grandes revelações. Se a pessoa não tem oportunidade nenhuma, o que é a primeira coisa então que vem na mentalidade dela? Preciso vender algo. Ser vendedor. Ser vendedor. Mesmo que não tenha nada, ela vai vender o que ela tem primeiro. Porque assim, imagina, se você não tem dinheiro, você vai começar a vender as coisas que você tem. O que eu tenho? Tenho um som? Ah, bacana, eu vendo o som. Ou seja, é meio filosofia do Noia, sabe? Né? Do cara da pedra. Uhum. Né? Não tenho dinheiro, que eu vou vender alguma coisa. É interessante isso. Todo aperto na vida de uma pessoa, ela sai do aperto vendendo algo. Então para pensar. Se o primeiro degrau da sua prosperidade é pensar em vender algo, isso tem que ser disseminado no mundo. Porque na vida você só vai ter o que você for capaz de vender. Se eu não sou capaz de vender um objeto que seja, como eu vou vender a minha ideia? Como eu vou vender o meu valor profissional no momento de uma contratação? Tudo isso requer um planejamento da vida que você quer. Se você não buscar a vida que você quer, você tem que se contentar com a vida que tiver. Então, buscar, primeiramente, esse sentido de fazer negócios é provocar na mente humana, né, uma necessidade de você vencer os desafios, de você se convencer e ser capaz de convencer. Agora, o que acontece? Você percebeu que a pessoa está numa dificuldade, ela vai sair, por exemplo, como uma oportunidade de vender algo, então ela começa vendendo água na rua, vamos supor, né, ou, de repente, vendendo doce. O que é interessante é que a pessoa subiu o degrau, ela não evolui, ela continua fazendo a mesma coisa. E talvez, se ela evoluir, ela vai evoluir de produto. Ah, porque eu vendia água, agora eu vendo violão. Ah, agora eu vendo violão, agora eu vendo móveis. Você percebe que só aumenta o tamanho da coisa que vende. Mas, peraí, se o estalo foi você começar a vender algo, o que você estudou para continuar vendendo algo e conseguir ganhar algo maior? O que foi que te promoveu a se tornar mais interessante? É interessante porque quando você coloca a venda, o pessoal nivela por baixo uma régua que não busca qualificação, não busca autoconhecimento. Né? E quando a gente fala assim, qual que é o salário médio hoje de vendedor no Brasil? R$ 2.600. Hoje, no Brasil, toda pessoa que trabalha em vendas, na média, são R$ 2.600. A mesma média de quem joga futebol. A mesma média, por exemplo, de quem trabalha em farmácias. A mesma média de quem trabalha na indústria. É a média. Agora, quem ganha 200 mil por mês? Quem são os vendedores hoje que tiram... Eu conheço
muitos deles, 1 milhão por mês. São os famosos ápices. E esses ápices você tem no esporte, esses ápices você tem na medicina. Então você começa a ver que vendas não é uma profissão genérica. Existe uma carreira a ser constituída na capacidade de cada um, onde o estudo, a técnica, a transformação pessoal disso tudo pode levar a condições extraordinárias. Agora, a parte mais interessante é que eu vejo pessoas hoje, né, vamos colocar numa condição de ganho de vida. Eu falo ganho porque dinheiro a gente consegue medir. Eu não consigo falar aqui de amor porque você pode ter amor no coração, mas não sei quanto você tem de amor no coração. E é interessante isso, quando a gente fala de dinheiro, muita gente retrai. E por quê? Porque é a única coisa que você consegue medir. Né? Pelo carro que você dirige, você consegue imaginar quanto bem sua profissão está sendo útil para a sociedade. E você pode fazer coisas extraordinárias, mas se tem mais gente que faz coisas que você faz, a demanda ela é menor do que... A demanda ela é maior, né, ela é menor do que a oferta. E aí o que acontece? Você simplesmente tem que baixar o preço. Agora, como que você eleva tudo isso? Com habilidade de vendas. Se você sair na rua, por exemplo, e ver, poxa, o que aquela pessoa fez? Você não sabe o que ela fez, mas você sabe o resultado dela de acordo com aquilo que ela consegue vender. Então, vem nisso. Qual a escada que você traça quando você fala de vendas? Porque quando a gente fala vendas, a gente associa aquele vendedor médio. Inclusive, eu tenho programas de venda e o vendedor médio, que poderia comprar esses programas de venda, não compra. E por quê? Porque ele não acredita que ele consegue melhorar. E quem compra? Aqueles que estão na casa de 200, 300, 400, 500 mil por mês. Você chega, por exemplo, uma pessoa que trabalha há 10 anos em vendas, que está na mesma posição. Você pergunta para ela, que nota de 0 a 10 você dá para a sua paixão por vendas? Ele dá 10. Que nota você dá do tamanho de compromisso que você tem com os seus clientes e com a qualidade da sua venda? É 10. Quantos treinamentos de vendas você fez? A CDL já deu uns 70, eu fiz os 70 treinamentos de venda. Bacana. E quanto você acha que você domina as vendas, o conhecimento em vendas? É 10. Me dá o nome de um livro de vendas que você leu, a pessoa não consegue falar. Dá para entender isso? A pessoa vai para treinamento, vive isso daí, quando você fala, me dá um livro de vendas que você leu, e é pior ainda quando a pessoa fala, é um monte executivo. Por quê? Porque foi de sucesso editorial há 20 anos atrás, e é o único livro que a pessoa tem na cabeça, porque viu isso daí na fila, de repente, na lista dos mais vendidos, e acha que leu, e na verdade nem leu. Então, olha que coisa interessante, existe um amadorismo muito grande hoje. E o amadorismo por quê? Porque vendas trata todo mundo. Não é uma coisa que exige você melhorar. Você melhora de acordo com a sua fome, de acordo com o seu ímpeto, de acordo com a sua motivação. Ou seja, é uma das únicas profissões que naturalmente você sobrevive. Agora, sendo responsável pelo seu próprio milagre, é que está o seu nível de ambição. Então, é essa característica. Né? Ou seja, de uma forma natural, toda profissão, o nível médio, o nível básico de ganho é muito comum. Não importa onde você esteja. Agora, os expoentes estão naqueles que procuram, naqueles que buscam. Né? E não significa, de repente, você não está ainda nesse expoente que você não está buscando. Você está buscando, mas precisa encontrar. É interessante, né? Porque quando você falou da média e trouxe, por exemplo, pessoas que ganham 1 milhão, 2 milhões, são pessoas que estão acima da média. Eu não vou trazer jogador de futebol porque tem gente que é muito fã, vai saber o nome de 10, 15. Mas, por exemplo, um esporte que não é tão difundido nacionalmente como, por exemplo, basquete. Se você perguntar o nome de 3 jogadores de basquete, pelo menos a maioria vai dizer Michael Jordan. E se você pegar o Michael Jordan como exemplo, você vai ver que era um cara que chegava antes do treino, era o último a sair e que não tinha um papel de capitão efetivo, mas o time tinha ele como um capitão porque ele puxava o time, né? Então o que eu vejo muito dentro desse contexto que tu tá me apresentando é que na realidade falta uma automotivação. Falta a pessoa, tipo assim, eu não sou... um inconformismo, né? Eu não sei o suficiente, como tu falou. As pessoas que ganham mais são aquelas que compram o teu produto. Mas aqueles que, tipo assim, poxa, o que é que eu posso aprender mais? Eles já acham que sabem o suficiente. Não é isso? O que a gente fala é assim, primeiro sim, o tamanho da sua fome. Quando eu falo vendas, porque normalmente a gente já associa muito ao autônomo, ou uma pessoa que pode ter aí uma possibilidade de fazer o seu rendimento por meio de comissões. Outras profissões, mesmo tendo a participação de lucros e resultados em empresas, é uma coisa muito mais coletiva. Agora, vendas, eu falo que praticamente é um esporte como se fosse o boxe.
De todos os esportes que você parar para imaginar, o mais justo é o boxe. Para pensar. Porque o futebol, você tem 11 ali, mas normalmente você vê que uma Copa é ganhada no nome de um ou de dois. De repente, mas é um coletivo, né? O basquete é um coletivo, o vôlei é um coletivo, né? Agora, vamos colocar, por exemplo, aqui, tem outros esportes, mas o que eu acho que ilustra melhor até a sua colocação é o boxe. O boxe, no máximo, você tem 1 quilo para mais, 1 quilo para menos numa categoria, nunca mais do que isso. O boxe que você tem 2 oponentes, com luvas padrões, altura padrão, peso padrão, num quadrado, com regras, obedecendo as regras, e vai ganhar não necessariamente quem bater mais, mas sim aquele que terminar de pé. E tem um tempo, né? E tem um tempo, claro. Então o que acontece? Tem um jogo de equipe? Tem, mas o que vai fazer o campeão do boxe? Primeiro, aquele que é mais resistente a aguentar a porrada. Ou seja, ele pode apanhar o tempo todo e, de repente, num lapso do outro, ele derruba. Então, vamos imaginar que o esporte mais justo acaba sendo o boxe. Ou seja, em vendas, quando você começa a ver a sua carreira como boxe, você tem que ser capaz de chutar o seu próprio traseiro. Porque você acaba sendo responsável pelo seu próprio milagre. Você não pode esperar, de repente, a motivação do empresário. Porque, assim, o empresário, e de uma forma, numa mentalidade, vamos imaginar aqui, né? Uma mentalidade ordinária entre empresário e profissional de vendas. Começa mais ou menos assim. Profissional de vendas. Ah, eu podia vender mais, eu podia fazer mais, mas como não me pagam mais, por que é que eu vou fazer mais? Do outro lado, quem paga? Ah, eu poderia pagar mais, eu poderia promover mais, eu poderia aumentar o prêmio, mas como nós não vemos mais resultado, por que é que nós vamos pagar mais? Naquele momento, instala-se um negócio muito complicado, esquisito, chamado cabo de guerra do fracasso. Todos puxam e todos perdem. A partir do momento que eu fico esperando a recompensa de outro para mostrar o quanto eu sou bom, eu acabo anulando a minha possibilidade de ser bom. A partir do momento, independentemente da recompensa que eu espero, eu faço o melhor meu, eu destaco. E quando eu me destaco, e quando você é extraordinário, você sai de uma ordem comum, você se torna uma girafa entre as formigas. Se você se destaca com uma girafa entre as formigas, você vai chamar a atenção não só do seu time, da sua empresa, do empresário que te olha, mas também dos outros empresários. E aí é onde você eleva o seu passe. Aí eu vou te colocar numa sinuca de bico aqui. Tá. Usando o teu exemplo, eu sou um cara que gosta muito de filme e um dos filmes que eu gosto bastante é Rock Balboa. Uhum. E a franquia do Rock evoluiu para a franquia do Creed, que era o filho do Apollo, tudo para quem conhece sabe como é que funciona. E o Apollo era um lutador mediano, o Creed, perdão, era um lutador mediano que ele disse assim, eu preciso aprender com o melhor. E ele foi ser treinado pelo Rock Balboa, né? Quando ele foi treinado pelo Rock, ele se destacou e começou a ganhar muito. Uhum. Depois ele deixou de treinar com o Rock, começou a dar uma balançada e voltou pro Rock. Aí eu te pergunto, dentro de uma estrutura onde nós temos o lutador, o boxeador, que é o vendedor, e temos o treinador, que é o dono do negócio, um motivo ou outro, né? Os dois têm que estar ganhando para poder evoluir, mas dentro dessa sistemática, o que tu acha que é o mais latente? Para quem tem que dar o primeiro passo? É o lutador de procurar o seu treinador e falar me motiva, me faz vencer, ou é o treinador que te diz assim, ó, você pode mais e você não está indo? Aonde está a falha dessa falta de vitória? Tá. A falha, primeiro, está em você acreditar que alguém tem que te motivar. Essa é a primeira falha. O filme é um romance, e como todo romance, ele tem drama, e a vida é feita em drama, tanto que um grande ônus dos filmes é que a gente traz a jornada do herói para a jornada do nosso dia. Ou seja, se você chegar a uma pessoa que foi bem-sucedida, ela não tem mérito de ser bem-sucedida. Não, ela teve que ralar o cu na ostra, ela teve que sofrer, ela teve que comer o pão que o diabo amassou. Porque se ela sofreu, a vitória dela é mais saborosa. Esse é o romance que vende para nós. Inclusive, é interessante isso daí. Você não consegue contar uma história, falar, fui lá, deu certo, ganhei. Parece que é ofensa. Parece que nós vemos num negócio que o sucesso é uma ofensa. E por que ele acaba sendo uma ofensa? Porque você pode por você, não pode para mim. Então, naturalmente, a gente já acaba se diminuindo na função do merecimento das coisas, porque se não for difícil, não deu certo. Isso é uma visão romântica.
Por exemplo, uma vez eu estava com o Muricy Ramalho e perguntaram isso aí para ele. Ele falou assim, Muricy, como que você motiva os seus jogadores? Ele falou, vem cá, eles dirigem no carro que ninguém consegue comprar para dirigir, só eles. Eles moram nos lugares que só eles conseguem comprar para morar. Eles namoram quem eles quiserem. Trabalha perto de um trabalhador comum num lugar muito top, que é um estádio top. Tem os melhores médicos, os melhores massagistas, os melhores salários do mundo. Eu vou motivar o quê? Se eu não vim pronto, ele não está pronto. E é a mesma coisa, né? O caso do pugilista, ele é o motivador. Ele tem um treinador, um coach. E o treinador é para dar condições para ele poder fazer o melhor dele. Agora, se eu espero a motivação de outro, eu me saboto. Se eu esperar a motivação da minha esposa para me deixar feliz, para dar uma palestra legal, o dia que eu briguei com ela, a palestra não é legal. Verdade. Se eu esperar a motivação do meu filho, reconhecer algo que eu fiz para ele, para que eu possa ter mais potência na minha capacidade, o dia que não tivesse reconhecimento, eu estou sabotado. Então, na verdade, é o seguinte, você faz por você, você busca por você. E quando você começa a buscar por você, essa sua autoridade, esse seu ímpeto pessoal de crescimento irradia e você se torna mais interessante. Então, essa autoconfiança necessária, né, é o que faz o motivador. Recentemente eu fiz um vídeo falando quem motiva o motivador. Para pensar. O rapaz vai num médico, especialista em depressão, e fala, doutor, eu estou muito deprimido, doutor, eu não tenho motivação, né? E o doutor olha e fala assim, olha, existe medicamento, mas pelos laudos aqui eu falo que falta alegria na sua vida. Eu aconselho você buscar coisas alegres, para elevar o seu astral, para trazer para você mais motivação. Ele falou, pois bem, doutor, me ajuda então, olha, tem um circo na cidade, lá tem um palhaço. Todo mundo adora ele faz o pessoal rir, então pode elevar a alegria. E ele falou, doutor, esse que é o problema, porque eu sou o palhaço. Então, quem motiva o motivador? Os próprios motivos. Se você não tem um motivo, se você sai de casa sem um motivo, você já está no piloto automático. Se você não sai de casa sem um propósito, né, você entra numa vala comum, né, e entra naquele velho ditado, né, quem não tem destino, qualquer vento serve, né. Respondendo à pergunta do Zé, referente a essa questão de motivação, né, de aprendizado em relação à questão de vendas, né? O maior desafio que eu vejo não é nem vender um produto específico. Vender uma Ferrari não é difícil. Agora, vender ideias, esse é um papel muito complicado para quem é um vendedor, devido ao quê? Devido a você entender, primeiramente, como as pessoas recebem essa informação e esse conhecimento e essa visão de futuro. Porque uma ideia, para mim, é uma visão de futuro. Vender isso para as pessoas é muito difícil. Você precisa primeiro entender como é que as pessoas se comportam e como elas compram isso, né? E aí você tem essas questões de negativas, né? Primeiro, a questão do telemarketing, você nunca busca o sim. Você sempre corre atrás do não. A gente criou essa metodologia dentro da CDL, por exemplo, que a gente sabe, quando a gente precisa colocar, né, 100 pessoas dentro de um treinamento, eu sei que eu preciso ligar, no mínimo, para 300. Eu preciso rodar, né, 300 portas para poder fechar 100. Principalmente quando você vai, por exemplo, em treinamentos ou projetos de valor agregado. Aí você já precisa, primeiro, ter um tempo maior. A gente também já entendeu que a gente precisa construir um tempo de execução plausível para que você consiga ter êxito e efetividade, né? Então, o que eu vejo assim? Primeiro, eu preciso ter um propósito muito claro e isso tem que ser o meu grande motivo, né? Porque eu sempre pensei o seguinte: quem faz o meu patrão sou eu. Se o meu patrão é ruim, sinal que eu sou um péssimo colaborador, né? Então, eu sempre tive isso comigo, assim, eu nunca esperei, até porque eu descobri que eu não gosto de ser cobrado. Então, toda vida que os empresários que me contratavam, eles vinham me cobrar algo, eu ficava enfurecido, né? E eu não sabia absorver isso. Então, o que eu aprendi e criei essa técnica de sempre estar pensando na frente e tentar executar as coisas, né, o mais rápido possível
para poder evitar as cobranças, né, que eu não gostava. Então eu comecei a fazer os meus patrões, né, e transformar eles não só num patrão, mas sim num amigo que me aconselha, que me mentora, que quando precisa chamar a atenção e dizer o seguinte: desacelera, né, ou acelera. Né? E isso fez com que, né, a gente pudesse hoje, querendo ou não, ter uma condição de poder estar na frente dessa entidade tão valorosa aqui para a cidade. Né? Mas, Cláudio, tem uma pergunta aqui para a gente poder levar um encerramento desse primeiro CDL Talk aqui, que é muito importante, que é: qual é o conselho que você dá para quem quer, primeiro, começar a ser um vendedor de alta performance, e segundo, quem deseja ser um palestrante de sucesso? Vamos lá. Primeiro, você tentar vender alguma coisa que ninguém precisa, você pode ter técnica, você pode ter conhecimento, você pode ter boa abordagem, você pode ter atitude, você não vai vender. É interessante isso. Grava isso. As pessoas compram coisas que resolvam os problemas dela. Bom? Pessoas compram coisas que resolvam seus problemas. Então, se você vende algo que resolve o problema do seu cliente, você não faz o trabalho sozinho. O seu cliente já quer comprar o que você resolve. O que você tem que fazer? Conduzir a decisão do seu cliente. Se o que você vende resolve o problema do cliente, mas o cliente não sabe que resolve o problema dele, aí você vai ter que ter trabalho. Trabalho de convencimento, trabalho de conscientização que você tem algo que resolve. É interessante isso, porque às vezes a pessoa fala: o trabalho de vendas é você conseguir convencer as pessoas. Não, peraí. O trabalho de vendas é uma via de duas mãos. Para um vendedor tem um comprador. Quantas vezes você comprou algo de um vendedor que era ruim? Sim, por quê? Porque não importa o vendedor, o que importa é o que você quer. E quanto mais você quer, não tem dessa. Né? Agora, o que acontece? Quando você precisa de profissionais de altíssimo nível, quando esses profissionais têm que criar a consciência no cliente. E não dá para você criar consciência no cliente empurrando o produto, esperando o cliente chegar. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter um leque de abrangência de outros assuntos, você tem que trabalhar adequadamente isso. O que é um grande erro hoje é que eu vejo pessoas despreparadas tentando criar consciência que nem mesmo elas têm. Um exemplo. O Joseph Mariani, ele escreveu vários livros, entre um deles, Guiados pelo Encantamento, onde ele coloca o seguinte questionamento. Os vendedores de carros Mercedes-Benz americanos, os vendedores americanos da Mercedes-Benz, eles compram Mercedes-Benz zero? Ele fez a pergunta. Quanto custa o Mercedes-Benz? $80 mil. Eles têm Mercedes-Benz na garagem? Não tem. Então vamos colocar no Brasil. Imagina, por exemplo, quem está vendendo uma SW4 Diamond, a mais top que tem, R$435 mil. Você acha que um vendedor da Toyota tem na garagem dele uma SW4 de 435 mil? Não. Possivelmente não. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha condições. Mas a maioria tem? Não. 90% dos que vendem não tem. E isso faz com que ele não tenha entusiasmo na hora de vender? Isso vai fazer com que ele não fale com propriedade do seu produto? Isso vai falar que falta motivação para ele vender um produto desse? Mas existe um negócio dentro das empresas que isso é maravilhoso, que é o encantamento. A pessoa que está vendendo um carro desse, ela sabe, se o carro passar na rua, o som do motor desse carro. Se ela entrar vendada dentro de um carro desse, de um concorrente, ela sabe o cheiro do estofamento do carro. Essa pessoa tem uma paixão tão grande por esse carro, por quê? Porque ela está o dia todo olhando para esse carro. E ela conhece detalhes que nem mesmo os donos conhecem desse carro. E o fato de elas ter esse conhecimento, ela passa por experiência para quem vai comprar esse carro e, consequentemente, ela vai ganhar uma comissão. Isso é riqueza, isso é inteligência. Joseph Mariani fez isso com os vendedores da Mercedes, fazendo com que a política de integração dos vendedores da Mercedes fosse que cada funcionário pudesse ficar pelo menos uma semana com um carro top da Mercedes.
E o fato da pessoa ficar uma semana com o carro, quando o cliente ia comprar o carro, eles sabiam coisas, por exemplo, que até mesmo o comprador do carro não sabia. E por quê? Porque quando você não tem, você desperta em você, né, sensibilidades, conhecimentos, forma de você poder aprender, que para aquele que é comum não é tão visível, não é tão perceptível. E aí o que acontece? Né? Você vende a experiência. Vamos colocar Herbert von Braun, foi o homem que criou o projeto para levar o homem na Lua. Ele era astronauta? Não. Para pensar. Os melhores técnicos de futebol eram jogadores de futebol? Não. Então significa o quê? A venda é você conseguir transferir a experiência que é do outro. É você ter empatia, é você conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, e para isso não tem como você fazer isso na obrigação de ter que bater uma meta ou de só empurrar um produto. Você precisa de sensibilidade, você precisa de tato. E esse tato você adquire com treinamentos, não é com treinamento, com vários treinamentos, com vários livros, com isso, com vivência, com isso que você está fazendo, assistindo. Você está enriquecendo esse seu background, levando para você a possibilidade de experiências que você não teria se caso você não tivesse acesso a essa informação. Ou seja, isso é uma questão, até se você parar para pensar, de vocação. Porque se você entrar em vendas porque achou que o seu vizinho ganha muito, você pode ganhar muito, é a mesma coisa você querer fazer medicina, sem ter vocação para ser medicina. Ou seja, todos nós temos nossos dons. Quer ser médico, mas não pode ver sangue, né? Exato. Né? Tem que jogar no Minecraft. Né? Ou seja, inventar algum outro jogo, né? Ou seja, jogar no digital, né? Ser médico digital. Você é médico no metaverso. Metaverso, exato. Né? Ou seja, então para pensar. Ou seja, vocação. Ou seja, eu sou um vendedor de ideias. Nesse momento, eu negociando aqui um conceito frente aos meus paradigmas, os seus paradigmas e uma série de outras combinações, eu lutar para eu ter 1 minuto de atenção no seu cérebro. A partir do momento que eu conquistei 1 minuto que seja da sua atenção, você vai querer saber o meu Instagram, você vai querer saber o que eu faço e, naturalmente, a possibilidade de você se tornar um lead é grande. Automaticamente, a possibilidade de nós fazermos negócios é muito maior do que caso nós não tivéssemos esse momento. Tá vendo? Ou seja, se for analisar, o palestrante ele é um veículo que eu utilizo da minha venda. Porque a todo momento você está vendendo. Né? Na vida você só vai ter o que você for capaz de negociar. Então, o filho está vendendo uma ideia para o pai. Né? E é interessante isso. Ou você é um dominante ou você é um dominado. E o que seria um dominante e um dominado? No jogo de dominância no jogo de dominador e dominado, existem momentos que você vai deixar ter que ser dominado, para depois você poder ganhar a dominância. Né? Em vendas também é isso. Em determinado momento você é um dominante, em determinado momento você, né, é né, aqui, no caso, o recessivo, ou seja, o dominado. Então, é saber o jogo. Né? E como palestrante, né, eu falo que eu sou um vendedor. Né? Você que está vindo para a palestra, você vai estar recebendo, né, o produto, que o produto, na verdade, é uma ideia, é um abstrato, é um conceito. Né? Eu estou embalando uma ideia. E embalar uma ideia, existem várias formas de ser apresentadas. Aqui você vai estar vendo uma pessoa com uma linguagem fácil, né, que corre o risco, de repente, de ser entendido de uma forma, às vezes, com uma certa dualidade, ou às vezes até numa certa superficialidade, mas é um risco que eu corro para que mais pessoas entendam. Então essa é a questão interessante, ou seja, esse fio de navalha que você pode, de repente, desfilar, né, com o pé ensaboado num detergente, correndo o risco de se cortar, mas o que faz a emoção do diálogo. É essa a ideia. É isso aí. Zé, não sei se queria deixar aqui a tua mensagem final para o Cláudio. Não, eu queria dizer que aprendi bastante, eu achei que foi muito esclarecedor esse papo. E realmente, o lance da ideia faz muito sentido. Né? Se você for pegar, por exemplo, o Henry Ford, quando perguntaram para ele, né, se eu fosse fazer o que meus clientes queriam, eles queriam cavalos mais rápidos, né? Eu não inventaria o carro. Então ele veio com uma ideia nova. Né? Então vender ideias novas, ele é um desafio e eu acho que é o caminho, né? O futuro. Você tá essa automotivação,
acreditar no seu projeto, como você acreditou no seu e tá trazendo pra gente essa vivência, e fazer com que mais pessoas tenham essa aptidão de acreditar nos seus ideais e vender para o máximo de pessoas possíveis, né? Mas primeiro, vendendo para si mesmo, né? Porque se a pessoa não conseguir vender para si mesma o que ela crê, dificilmente vai conseguir vender para o outro. Então, para mim foi excelente. Obrigado, Cláudio. Valeu pelo papo. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês. Então, pessoal, agradecer aqui ao Cláudio Luvisotti, ao Zé, que deu esse suporte para a gente aqui também. É um momento enriquecedor, um momento desafiador também para mim como profissional e também para a CDL, né? A CDL Talks, o primeiro projeto que a gente teve aí com esse ilustre vendedor de ideias, e a gente vai estar aí, né, seguindo esse passo aí. A cada 15 dias a gente está trazendo aqui um empresário, né, um intraempreendedor. Eu aprendi nessa minha jornada que existe o intraempreendedor, que são aquelas pessoas que empreendem no negócio dos outros, né? Então isso eu sempre fiz existe aqui uma empresa na nossa região que ele fala que o Willian é o SA, né, no caso da CDL. Então, isso é muito importante, a gente entender, né, que você tem um papel importante dentro da organização e que você, como líder, precisa gerar nas pessoas, né, o engajamento, né, o engajamento de construir em coletivo, né, um objetivo, né, comum e, principalmente, fazer a diferença na vida das pessoas e no ambiente onde você está, né? Então, agradeço demais, né, a tua participação, né, e principalmente, né, aceitar esse convite de estar aqui com a gente e que a gente possa, né, permanecer durante, né, muitos anos aí, contatos, network é muito importante. Eu sempre também falo que um pouco do que a CDL vem vivendo nos últimos anos e eu venho vivendo também como profissional e como pessoa, é essa questão das relações humanas, né, a construção do conhecimento interpessoal que a gente produz e o quanto que a gente aprende um com o outro, né? Quando a gente está primeiramente com o copo vazio. E hoje a gente, né, acredito que o Zé também esteve aqui também com o copo vazio, aprendemos muito e com certeza, né, quem vai participar da palestra do Cláudio Luvisotti no dia 12/7, né, vai ter com certeza muito a agregar no seu negócio, na sua vida profissional e pessoal. Obrigado, Cláudio. Sensacional. Eu que agradeço. Abraço, São João Batista, amigos que nos acompanham. Tamo junto, segue lá. @Cláudio Luvisotti, com 2 E e 2 T. E vamos vender, gente. Valeu, um abraço.